A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Dominical no propósito e panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, hoje com o tema Reino Dividido. E para iniciarmos a nossa aula, estaremos orando. Convido os irmãos a estarem fechando seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse momento de escola dominical, por um momento de estudo da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em revelar, Senhor, em trazer direção sobre as nossas vidas. Nós aproveitamos também para te agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pai, sinta-se à vontade, Senhor, a falar nos nossos corações. Nós já te agradecemos por esse momento, por essa aula. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Então, irmãos, como foi falado, o tema da aula de hoje é Reino Dividido, um momento histórico importante que ocorre durante o período de Israel, sobre o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo que levava o nome do Senhor em todos os lugares, o povo que era conhecido como o povo de somente um Deus, e ocorre essa divisão. Devido à desobediência, devido à idolatria que Salomão realiza, o pecado de Salomão, Deus sentencia Salomão e acaba acontecendo essa divisão. E isso está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. 1 Reis 11, versículo 11, a partir do versículo 11. Vamos abrir lá, meus irmãos. 1 Reis 11, versículo 11. Diz assim: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não agradaste a minha aliança, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei, todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então Deus nesse momento ele sentencia, ele declara a sua justiça sobre a vida de Salomão, e isso ocasiona a divisão do reino. Detalhe importante nessa leitura que Deus cita sobre o amor dele sobre Davi, por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Deus faz uma promessa a Davi, e devido a essa promessa que Deus fez a Davi, ele mantém uma tribo sobre o reinado do seu neto, Roboão, filho de Salomão. E qual seria essa promessa? Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7. Abra comigo lá. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 12, a partir do versículo 12. 2 Samuel 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Deus dá uma promessa, faz uma promessa para Davi, e essa promessa é lembrada no momento que Deus está castigando Salomão. E essa promessa de reino eterno para Davi, ela é concretizada através de Jesus. Por que é concretizada através de Jesus? Porque Jesus, ele é descendente também de Davi, e Jesus é rei, é considerado como rei. E por que ele é considerado por rei? Porque ele é descendente, ele faz parte da genealogia de Davi. Então, chamamos muitas vezes de Jesus filho de Davi. E isso quer dizer o quê? Você está chamando também Jesus de rei, porque o descendente de Davi tinha direito ao trono. Então Deus estabelece o trono de Davi como eterno, quando em Jesus é estabelecido o reino de Davi como um reino eterno, porque Jesus é eterno. Então isso aí é muito importante.
a gente entendermos. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus na escola dominical, nós começamos a entender algumas coisas que às vezes fazemos e não sabemos porquê. Então, Jesus, filho de Davi, nós queremos dizer também que Jesus é rei, estamos chamando Jesus de rei, pois ele é descendente de Davi. E Davi, ele tinha um reino eterno, um reinado eterno, e através da sua descendência, todos os descendentes de Davi tinham direito ao trono, assim como Jesus também. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação de Israel foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se compreende de 10 tribos e o reino do sul sobre a tribo de Judá. Detalhe importante que a tribo de Benjamim também se junta à tribo de Judá. E a tribo de Levi, devido a Jerusalém está localizado dentro do território da tribo do sul, a tribo de Levi, também conhecida como os levitas, que tinham como função cuidar do templo, cuidar dos utensílios da casa do Senhor, sacrificar, era o povo que tinha por herança o Senhor, a tribo, né, que tinha por herança o Senhor. Então, os levitas permanecem dentro do território do Reino do Sul. Então, acabam ficando 3 tribos dentro do Reino do Sul, a tribo de Judá, de Benjamim e de Levi, enquanto as outras 10 tribos formam, né, o Reino do Norte. O reino dividido está descrito principalmente na Bíblia, do livro de 1 Reis 12:1 ao livro de 2 Reis 17:41. Então esse reino dividido está descrito dentro desse espaço, né, de texto, né, de 1 Reis 12:1 a 2 Reis 17:41. Também tem alguns pontos que são encontrados, né, em crônicas e dos livros proféticos, né, Isaías, Oséias. A gente vai verificar também momentos, né, também que mostram também a situação do reino dividido, porque ocorre, né, nesse mesmo período, nesse mesmo momento do reino dividido. Início do cumprimento da sentença sobre Salomão. Então, aonde inicia-se essa sentença? Deus sentencia Salomão e inicia-se em 1 Reis 11:26. Então, abra comigo lá, 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Jeroboão, filho de Nanabe, eframita, e de Zereda, né? Servo de Salomão. Deus fala para Salomão, né, na sua sentença, que tiraria dele e daria seu servo. Então aqui, ó, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então, nesse momento aqui, nós podemos ver que se inicia-se a promessa que Deus tinha feito, né, como um castigo a Salomão, devido à sua desobediência, devido à sua idolatria. E o seu servo. Características que são colocadas aqui nesse texto sobre Jeroboão: homem valente, talentoso, competente, jovem e um bom trabalhador. A promessa de Deus sobre a vida de Jeroboão. Deus manda um profeta para profetizar sobre a vida de Jeroboão, o profeta Aías, aonde está escrito, versículo 29, no mesmo capítulo 11, versículo 29 agora, versículo 29. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 10 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então, nesse momento, Deus usa o profeta Aías para profetizar o que ocorreria mais na frente. Desculpa. Versículo 37, a promessa de Deus a Jeroboão. Deus então agora promete a Jeroboão, versículo 37.
Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, Deus agora promete para Jeroboão que ele seria com ele, como assim foi com Davi. Então Jeroboão, servo de Salomão, agora recebe 10 tribos e agora uma promessa de Deus, que Deus seria com ele. A morte de Salomão, versículo 43, mesmo capítulo, capítulo 11, versículo agora 43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então nesse momento, agora Salomão morre e Roboão agora está com todas as condições, em plenas condições de assumir o reino. E o que ocorre? Agora capítulo 12, passamos agora para o capítulo 12, o versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Denabe, ouvido isto, então Jeroboão ouve, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, nesse momento, Jeroboão, junto com o povo, pede para que Roboão tire a dura servidez, a dura servidão que Salomão tinha colocado sobre a vida dele, sobre a vida do povo, e o pesado jugo. Então Roboão tem a possibilidade de apaziguar todo aquele problema que estava ocorrendo. E o que acontece? O que Roboão faz? Roboão faz o seguinte: ele lhe respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai-me a mim. E o povo se foi. Então Roboão pede 3 dias para o povo, para buscar conselhos. E aonde que Roboão vai buscar conselhos? Versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, e estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe responderam: se hoje te tornares servos deste povo, e servires, e atendendo, falareis boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, o conselho do que os anciões lhe tinham dado, o tomou o conselho com os jovens. Então, porém, ele desprezou o conselho dos anciões que lhe tinham dado e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, Roboão decide não ouvir o conselho dos anciões, porém ele vai buscar conselho com os jovens que tinham crescido com ele. Versículo 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens haviam crescido com ele e lhes disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos de meu pai. Assim que meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então Jeroboão decide, através do conselho dos jovens, aqueles que cresceram juntamente com ele, a aumentar ainda mais o jugo sobre o povo. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, e Jeroboão retorna com o povo, Então Roboão vai declarar qual foi o conselho que ele seguiu. Então veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como lhes ordenara, dizendo: voltai-me a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigarei com escorpiões. Então, nesse momento, Roboão decide seguir os conselhos daqueles jovens, e nisso acarreta a divisão realmente de Israel, do povo de Israel. Então, nesse momento, as 10 tribos decidem não seguir mais Roboão, e sim Jeroboão.
E isso está escrito no mesmo capítulo, no capítulo 12, só que agora no versículo 16. Vamos lá para o versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, todo Israel apedrejou e morreu. Então Roboão, vendo que o povo estava voltando para sua tenda, né, se dividindo, Roboão ainda tenta mandar o seu superintendente, porém ele é apedrejado e ele morre. E como que fica o reino? Agora eu estou colocando agora uma imagem para vocês que mostra como que ficou o reino. O reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, essa partinha azul, é o reino do norte, também conhecido como reino de Israel. Então esse reino de Israel, o reino do norte, ficou as 10 tribos, que foram dados para Jeroboão. E em laranja é o reino do sul, também conhecido como reino de Judá, que ficou para Roboão, filho de Salomão. Vocês podem verificar, né, que devido Jerusalém, né, estar dentro, né, a capital, né, de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estar dentro do reino do sul. Ali também fica também a tribo de Levi, que tinha por função, né, cuidar da casa, né, e dos utensílios da casa do Senhor. Então, irmãos, Roboão, depois que ele verifica que o povo se dividiu, ele tenta ainda se preparar para a guerra, para retomar as tribos, né, retomar o território de Israel. Está escrito lá ainda no 12, né, no capítulo 12, porém agora no versículo 21. Vamos lá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destes para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos e os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Então nesse momento Deus declara para o povo e para Roboão que era a vontade dele que o reino fosse dividido. Então Roboão volta novamente com seu exército, o exército novamente volta para suas tendas e não ataca seus irmãos, né? 1 Reis, ainda no 12, capítulo 12, no versículo 27, começa agora Jeroboão, agora no reino do norte, começa a ter algumas atitudes que não são condizentes com a vontade de Deus, começa a trazer idolatria para o povo. Um ponto muito importante que inicia essa necessidade de Jeroboão começar a buscar outros deuses, é que Jerusalém, como foi mostrado no mapa, né, fica na parte do Reino do Sul, e o povo tem que ir lá no Reino do Sul para sacrificar, adorar, e Jeroboão começa a se sentir ameaçado com isso, começa a ficar preocupado com isso, para que o povo não viesse se voltar novamente para o Reino do Sul e para o reinado de Roboão. Então ele começa a criar ídolos, altares, e a gente lê isso aqui no versículo 25. Versículo 25, então, ainda do capítulo 12. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan, e isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram os filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês,
no dia 15º do mês, isto a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizeram também em Betel, estabeleceu sacerdote dos altos que levantaram. Então, além dele fazer tudo isso, também aqui descreve no texto que ele também levanta sacerdotes que não eram da tribo de Levi para estarem sacrificando. Agora, irmãos, eu queria levantar alguns pontos aqui importantes dessa divisão. Podemos ver então, quando eu mostrei na imagem, que a parte laranja, né, ficou compreendida como a tribo de Judá. E é uma coisa importante, uma coisa que nós falamos nos dias de hoje, né, que nós escutamos lá na frente no Novo Testamento, quando nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá. Então, Jesus vem da tribo de Judá, e essa tribo de Judá, ela está dentro do reino do sul, dentro da genealogia de Davi, dentro do reinado de Davi. Como do reinado de Davi? Porque Roboão é neto de Davi, é filho de Salomão. Então, Jesus ele vem da genealogia de Salomão, Davi, Salomão e Roboão. Nós vamos ver agora os reis. Eu vou colocar outra imagem para vocês. Nós vamos ver agora os reis de Judá e os reis de Israel. Os reis, né, do reino do sul e o do reino do norte. Reino do sul, que é os reis de Judá. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Aquias, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias. Podemos ver aqui, ó, que tem alguns polegares, né? Vocês verem logo ao lado do nome do rei, tem um polegar para baixo, um polegar para cima e um polegar intermediário. Os polegares para baixo estão em preto, os polegares em branco, né, tem em meio termo, né, como que tivesse intermediário, e outros para cima. Então isso querem dizer que os que estão para baixo foram maus reis, né, foram reis ruins, e os que estão com polegares para cima foram bons reis, e os que estão intermediário que foram mais ou menos. Então aqui é caracterizado o reino do sul, reino do norte, Jeroboão, Nadab, Baassá, Elá, Zini, Tibine, Onri, Acabe, Asaqui, Acasias, Jorão, Gel, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Pecá e Oséias. Então esses são os reis do reino do norte. Vocês podem notar, irmãos, que todos os reis estão com o polegar para baixo e estão em preto, porque todos eles foram reis que não obedeceram à vontade de Deus, reis que foram idólatras, desobedientes, que não seguiram a vontade de Deus. Então, irmãos, agora um resumo do reino do norte. As 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente é chamado de reino de Israel, como já foi falado. Durante o reino dividido, a primeira capital do reino do norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a Samaria. Então, aí, esse é um ponto importante para nós entendermos. Daí que vem aquela rivalidade entre os judeus e a cidade de Samaria, os samaritanos. Então, o reino do norte coloca como sua capital Samaria, e como Jerusalém era a capital do reino do sul, isso trazia uma divergência, porque até a mulher samaritana ela pergunta onde nós deveríamos adorar. Uns falam que é nesse monte, outros naquele monte. Então há essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus devido a isso, devido a essa divisão do reino. Ao longo de sua breve história, o reino do norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do reino do norte fizeram muitas coisas desagradáveis ao Senhor. Eles, inclusive, para alcançar o trono, através de meios violentos e perversos, ou seja, não eram através de sua descendente, ao filho do rei Jeroboão, o neto do Jeroboão. Não foi feito dessa forma, não foi através de genealogia, foi através, às vezes, até de atos violentos, dava um golpe e tomava o trono. Talvez o auge da idolatria do reino do norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe. Nós vamos falar sobre o rei Acabe. Vou tentar falar pelo menos de um rei de cada reino.
que foi profundamente influenciado por Jezabel. Neste período, Deus levantou o profeta Elias, o profeta Eliseu, para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social e religiosa do Reino do Norte também são claramente percebidas na profecia do profeta Amós. Outro profeta levantado por Deus para profetizar sobre o Reino do Norte foi Oséias. Oséias chegou até a se casar com uma mulher adúltera para que ele pudesse sentir, aquilo que Deus estava sentindo em relação ao povo de Israel. Em 1 Reis, capítulo 14, Deus mostra como ele estava descontente, como ele não estava gostando do reinado de Jeroboão. Vale lembrar que Jeroboão tinha recebido a profecia de um profeta chamado Aías, o profeta do Senhor, e também Deus tinha colocado uma palavra dele que seria com ele, assim como foi com o rei Davi. Porém, devido aos seus atos, Jeroboão se vê numa situação que Deus não encontrava mais graça aos olhos de Deus. Está escrito no capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual ao meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim fez, levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e tu entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim em todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses em imagem e fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até de todo ela se acabe. Então Deus, agora nesse momento, ele decreta aquilo, a sentença dele devido à idolatria de Jeroboão, devido à desobediência de Jeroboão, devido a Jeroboão ter dado as costas para a vontade de Deus. Reinado de Acabe. Vamos ver aqui um rei sobre o Reino do Norte. 1 Reis, capítulo 16. Abra comigo lá, meus irmãos. Capítulo 16, versículo 29. 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele, como se fora coisa de menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então esse foi o reinado de Acabe, totalmente fora da vontade de Deus,
um rei que se destacou de forma negativa no Reino do Norte. Como foi mostrado na imagem, todos os reis do Reino do Norte, todos eles pecaram, todos eles não fizeram o que era agradável aos olhos de Deus. Outros reis do Norte, Onri, apesar da Bíblia devotar apenas 6 versículos a Onri, por causa de seu pecado, está escrito em 1 Reis 16, 25, ele foi muito bem sucedido de acordo com os padrões humanos, estabelecendo Samaria como nova capital de Israel e derrotando Moabe, fato confirmado pela pedra moabita, que está agora no Museu de Louvre. Jeroboão II, está escrito em 2 Reis 14, 23 ao 29. Depois de colocar Israel no ápice de seu poder e prosperidade, Jeroboão se aproveitou de uma Assíria enfraquecida para conquistar a Síria. Contudo, o profeta Amós enxergava injustiça e imoralidade escondidas atrás dessa prosperidade. Rei Oséias se recusou a pagar tributos à Síria e foi então pedir ajuda ao Egito. A Síria reagiu rapidamente e cercou Samaria, capturou Oséias e deportou os israelitas. 2 Reis 17, 3 ao 6 e 18, do 9 ao 12. Agora, irmãos, estaremos falando sobre o Reino do Sul. Reino do Sul. A capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém. Diferentemente dos reis do Reino de Israel, vinham de diferentes dinastias. O reino do Reino de Judá, né? Todos os descendentes eram da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos que Atalia usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. De modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade de Deus. Profetas que denunciaram, o pecado durante esse período. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram profetas do Reino do Sul. Durante o tempo do exílio, quando o povo foi tirado para dentro da Babilônia, Daniel, Ezequiel, após o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Reino de Roboão, 1 Reis, abra comigo lá, capítulo 14, meus irmãos. 1 Reis 14, capítulo 14, do 21 ao 31. 21 ao 31. Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, de 41 anos de idade, era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor estabelecera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos culturais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis as nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Até o 31. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história de Israel e de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Então esse foi o reinado, caracterizado aqui no texto de 1 Reis 14, de 21 a 31, o reinado de Roboão. O rei que eu gostaria de destacar, no Reino do Sul, seria o rei Ezequias. É o rei Ezequias, que está escrito em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18.
2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Acás, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos. Deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de seguir e guardando os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele e para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Então esse foi o reinado, né, do rei Ezequias, um rei que fez segundo o coração de Deus, fez o que era reto aos olhos de Deus e encontrou êxito em tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele era um homem que buscava, né, um rei que buscava fazer a vontade de Deus. Outros reis que foram bons, né, do Reino do Sul, Josafá ensinou a lei de Deus, fortaleceu os exércitos e suas defesas. Joás tornou-se rei por 7 anos de idade, restaurou o templo. Asaías, né, também conhecido como Uzias, né, seu reinado foi longe e estável, foi vitorioso sobre os filisteus, árabes e amonitas, encorajou o desenvolvimento da agricultura. Josias tornou-se rei aos 8 anos de idade. Por fim da cultura de Baal, colocou em prática o livro da lei e renovou a aliança e celebrou a Páscoa. Então, irmãos, estamos chegando ao final da nossa aula e para fecharmos a nossa aula estaremos falando sobre a queda dos reinos, a queda do Reino do Norte e o Reino do Sul. A queda do Reino do Norte. O Reino do Norte caiu, né, para o domínio sírio, aproximadamente 721 a.C. Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Está escrito em 2 Reis 17. 2 Reis 17. Abra comigo lá. Do versículo 1 ao versículo 6. No ano do décimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o cerrou em grilhões, num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e o fez habitar em Alá, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Então assim foi o reino do norte, né, foi exilado para a Síria e tornando o fim do reino do norte. Reino do sul. O reino do sul também não durou tanto tempo, né? 1 século e meio depois da queda do reino do norte veio a queda do reino do sul. Caiu diante do Império Romano Babilônico, né? Do Império Babilônico. Em aproximadamente 586 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a sua população ao exílio. Aonde está escrito 2 Reis 25, 1 ao 7. 2 Reis 25, 1 ao 7.
Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei o rei Zedequias, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército dele se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Riblá, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. E assim também se torna se finda, né, o reino do sul. Nabucodonosor, né, sitia, né, Jerusalém, e quando o povo, né, se encontrava em aperto, né, em grande fome, ela é arrombada. Zedequias tenta fugir, seus filhos são mortos aos seus olhos, e ele tem os seus olhos perfurados. E assim se finda, né, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha recebido diretamente do Senhor essa palavra, como assim falou no meu coração. E para fecharmos, estaremos orando, vamos fechar os nossos olhos e agradecermos ao nosso Deus. Deus, obrigado por esse momento de escola dominical, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, que o Senhor sempre tem falado nos nossos corações, trazido revelação, Senhor, e tem nos inspirado a cada dia, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, continua dando fome e sede da Tua palavra, que nós venhamos a cada dia mais buscarmos maior intimidade contigo, ter maior busca, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esse momento de escola dominical, te agradecemos pela vida dos professores, pelos coordenadores, pelos líderes, que o Senhor venha estender a sua bênção, Senhor, para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.